Shalom, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Estamos aqui então começando mais uma live, né? E vamos falar de um tema importantíssimo, a Filoteia, introdução à vida devota. Primeiro eu gostaria aí que alguém sinalizasse se está gravando corretamente, se está indo o áudio, o vídeo, se alguém puder comentar aí, né? Porque às vezes o celular dá umas travadas aqui. Gostaria que alguém comentasse aí respondendo se está tudo bem, se está tudo certo, né? Ana Gomes, pessoal que está entrando aí. Nós vamos falar hoje sobre esse tema importantíssimo e que eu gostaria de dar prosseguimento constante aí, ok? Nós estamos fazendo uma série de formações aqui na página e do Facebook, Evangelizar Nossa Missão. A Ione pediu aí para a gente fazer. E então a gente vai divulgar alguns links que vocês vão poder ver as formações anteriores, porque a gente vai dar uma sequência, né? Não vão ser vídeos soltos, então esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos. Então é interessante, como se fosse um curso, como se fosse uma formação. Eu gostaria de hoje começar aqui a falar, ok? O pessoal está falando aí, Marli, Ana Cristina, Rogério. Então o som tá bom, né? Valeu, pessoal. Cida, Nílvia, Deus abençoe. Eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção, que o tema de hoje é muito importante. É um dos livros mais importantes da minha vida no sentido espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia, né? Depois, a Imitação de Cristo. Mas o Filoteia é um livro extraordinário. Quem não conhece, eu recomendo, é importantíssimo. É um livro de espiritualidade, é um manual. Se você perguntasse assim, poxa, Alessandro, que livro eu poderia ter aí um manual para me seguir Deus? É o Filoteia. É o Filoteia, ok, meus irmãos? Então eu vou dar uma introduçãozinha para vocês conhecerem. Existem algumas versões publicadas aqui no Brasil. Esse livrinho aqui, essa versão que eu estou adorando, amando, da editora Cultor de Livros, né? O livro Filoteia é do bispo São Francisco de Sales. Ele é bispo e doutor da igreja, né? Temos essa versão aqui da editora Vozes, pequenininho, tá? Minha esposa gosta desse, né? Muito bom. Tem da editora Vozes um outro maiorzinho, tá? E você encontra o PDF aí na internet facilmente. Quem quiser me pedir aí, eu envio o link no Telegram lá no canal Alta Cultura, temos lá. Pessoal, da onde nasceu Filoteia? O bispo São Francisco de Sales, doutor da igreja, inteligentíssimo, um grande homem assim, um grande mestre de espiritualidade, tá? Ok, rezemos o texto, Neca, com a Ione. Vamos rezar pela Ione, a Ione está precisando de oração. Ela está, né, se recuperando aí de uma cirurgia. Mas vamos lá, voltando aqui. O bispo São Francisco de Sales estava formando uma alma, né, dando orientações, dando uma direção espiritual a uma alma. Então ele escrevia cartas, né, dava certas direções. Depois de um certo tempo de muitas direções espirituais, essa alma levou esses escritos a um outro homem de Deus. Esse homem de Deus chegou para o São Francisco de Sales e falou: olha, você precisa organizar isso aqui em livro, porque essa sua formação aqui foi maravilhosa, foi muito bem feita. Então aí São Francisco de Sales reuniu esses escritos de direção espiritual e formou o livro Filoteia, ok? Filoteia, né, o termo, olha que lindo, significa alma que ama a Deus, alma que é enamorada por Deus, que é amada por Deus, que vive no amor de Deus. Olha que lindo. Então, todo o livro ele vai nos chamar de Filoteia, porque a nossa alma, seja nós homens ou mulheres, a nossa alma ela é chamada, né, a, como que diz, se unir à Santíssima Trindade, se unir
ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ser um só com Cristo. Então a nossa alma é chamada, vamos, entre aspas, né, a se unir espiritualmente com Cristo, a casar-se com Cristo. Então a nossa alma é namorada por Deus. Então, meus irmãos, quando ele chama Filoteia, Filoteia, você precisa fazer isso, Filoteia, ame ao Senhor nisso. Então, uma formação onde São Francisco de Sales vai cuidando da nossa alma, vai orientando a nossa alma, é uma verdadeira direção espiritual. E a direção espiritual é uma necessidade central na vida do cristão. Esse livro aqui, do Antônio Royo Marim, né? Ser ou não ser santo, eis a questão, que é um compêndio da obra Teologia de la Perfeição Cristiana, Teologia da Perfeição Cristã. Ele vai tratar da importância da direção espiritual, irmãos. Se a gente quer buscar Deus, quer buscar santidade, é essencial termos um diretor espiritual, termos um guia que nos oriente. E às vezes é difícil a gente encontrar um guia, um padre que tenha um conhecimento nessa área de direção espiritual, de mística, de ascética. São poucos padres, né, que têm esse conhecimento. Então, eu gostaria de ler um trechinho aqui que fala sobre isso. Dessa obra aqui, olha, outro livro maravilhoso. Compêndio de Teologia Ascética e Mística do Tanqueray, do padre Tanqueray. Então, no iniciozinho desse livro aqui, o Dalton César Zimmermann, ele diz o seguinte, olha só. Um dos elementos importantes no progresso espiritual é a orientação de um diretor espiritual. Porém, aquele que começa a progredir espiritualmente cedo enfrenta uma triste realidade. Quanto mais progride, mais difícil torna-se encontrar diretores espirituais experientes. Não queremos dizer que não existam, apenas que são poucos. A menos que tenhamos a felicidade de encontrar algum, resta-nos socorrer-nos dos livros. E evidentemente que não é a melhor forma, mas é a que normalmente se dispõe. Quis falar disso porque ele fala da importância hoje dos livros, já que a gente não dispõe de diretores espirituais o suficiente. E eu diria, o livro melhor para você começar uma introdução de uma direção espiritual na caminhada com Deus é o Filoteia. É o Filoteia, tá, meus irmãos? Para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma introduçãozinha aqui. O livro Filoteia é dividido em 5 partes, ok? 5 partes. Essa gravação aqui vai ser bem curta, só uma apresentação mesmo do Filoteia. A primeira parte do Filoteia, né, ela é composta de 24 capítulos. E nessa primeira parte, ele vai falar da importância da conversão dos nossos desejos em resolução absoluta. O que é isso? Nós temos vários desejos e sonhos e planos, queremos seguir a Deus, queremos ser fiéis na oração, queremos amar a Deus, mas na hora mesmo de praticar, na hora de ser fiel todo dia, a gente não consegue muitas vezes, não é verdade? Então a gente não tem uma resolução absoluta, a gente realmente assim, a gente tem o desejo, a vontade, mas na hora de praticar mesmo a gente não é tão fiel quanto deveria, né? Então ele vai tratar nessa primeira parte de cuidar dessa parte em nós, da importância de praticar, de pôr em prática, né? De a gente criar esses hábitos santos, né, na nossa vida, de realmente converter os desejos em resoluções absolutas. Então ele vai falar da importância nesse momento da confissão geral e da Eucaristia para solidificar a nossa fé católica, a nossa fé cristã, a nossa vida de leigos, né, etc. A segunda parte do Filoteia, composto de 21 capítulos, ele vai falar da importância da vida de oração e dos sacramentos. Olha que lindo. Você vai ter uma segunda parte
E o jeito que ele fala é como um diretor espiritual falando à alma. Meu irmão, você vai ver assim como que um pai te conduzindo, um pai te orientando, né? Tem uma linguagem um pouco antiga? Tem, mas se você prestar atenção, você vai ver aqui um pai espiritual, um doutor da igreja, que através dos séculos, que está lá no céu, ainda pode te orientar através de um livro, através de um instrumento, né? Um homem de Deus, um homem que seguiu Jesus Cristo. Então vale a pena. Então nessa segunda parte, olha como é que ele vai subindo de grau na condução da direção espiritual em nossas almas. A terceira parte, composta aqui maior de 41 capítulos, ele vai dizer sobre o exercício das virtudes. Como é essencial a gente exercitar as virtudes. Os 10 mandamentos, eles tratam das negativas, o que eu não posso fazer. As virtudes, elas tratam daquilo que eu devo fazer. A humildade que eu preciso ter, a caridade, a paciência, a liberalidade e etc. Então, a prática das virtudes no nosso dia a dia. Então, é até uma parte mais extensa, mas vai tratando dos nossos vícios, né? Das nossas falhas. E a gente que quer ser uma pessoa melhor, isso aqui é importantíssimo. Nós, meus irmãos, muitas vezes gastamos dinheiro com todo tipo de estudo, de faculdade, para que a gente possa ter um emprego melhor, ganhar mais dinheiro. Nós estudamos, fazemos esforços tremendos, mas às vezes, quando são coisas que não é para nós termos mais dinheiro ou mais coisas, mas para ser uma pessoa melhor, a gente não dedica o mesmo investimento. Então eu falo para vocês, é preciso a gente ter também investimento no ser. Como eu posso ser um Alessandro melhor? Como nós podemos ser um cristão melhor? Eu preciso investir também em leitura, em estudo. Também eu preciso investir em tempo, assistir um vídeo como esse, procurar, né? Procurar os cursos, os vídeos correlatos, a gente se dedicar a cuidar da nossa alma, a cuidar do ser, em ser uma pessoa melhor, ser melhor do que ontem, ser alguém. Aliás, isso é uma das coisas fundamentais para a nossa salvação, ser alguém de Deus. E nós temos muitos defeitos, muitas dificuldades, muitas pedras no caminho. Não é fácil ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é fácil. Nós somos todos cheios de vícios, cheios de coisas erradas que precisam ser trabalhadas, irmãos. Agora, isso não vai ser trabalhado a gente deitado na rede, assistindo novela. Não. É preciso um esforço, é preciso dedicação, é preciso pegar livros como esse. Ok? Aí, se você não tiver livro, se você tiver dificuldade demais em ler, acompanhe aqui nossos vídeos. Esse vai ser o intuito da nossa formação. Eu quero falar do Filoteia. Vídeo por vídeo, capítulo por capítulo, a gente vai meditando. Acompanhe o canal aí, né? Enfim, nós falamos da terceira parte, que é as virtudes. A quarta parte, como lidar com os inimigos. Olha que interessante. Vai falar de nós a questão de lidar com principalmente os 3 inimigos da alma: o mundo, a carne e o demônio. Então, como lidar com os inimigos de Deus que nos tentam e tentam nos afastar, os vícios, as manias, as tentações leves, né? As securas espirituais, né? Os mitos, enfim. Muito bom, muito bom. E a quinta parte vai falar da importância do recolhimento à vida interior, do recolhimento à vida de oração, à vida ascética, à vida de contemplação. O recolhimento à vida interior. Então, assim,
é um livro que vai nos introduzir à vida ascética e mística. Então, meus irmãos, leiam, 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 que seja a sua leitura espiritual junto com a Sagrada Escritura, né? Seja a sua leitura espiritual, seu formador espiritual, São Francisco de Sales. Recomendo a vocês. Então esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou estar meditando sobre o Filoteia, sobre essa riqueza extraordinária que é esse livro. Então acompanhe porque nós temos que investir na formação da nossa alma. Há uns tempos atrás aqui, eu mostrei aqui o livro As Três Idades da Vida Interior, que vai falar da evolução das 7 moradas, das moradas de Santa Teresa, da vida mística e tal. Então, o Filoteia é uma introdução essencial para que a gente possa viver uma vida melhor com Deus. E com os irmãos, claro, e com as pessoas. A gente ser virtuoso, nós seremos melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Ok, meus irmãos? Então é isso, o recado tá dado, tá? Acompanha aí a nossa série aí, a gente vai enviar mais vídeos, tá? Acredito que semanalmente aí eu esteja gravando vídeos, quando eu puder, mais de uma vez por semana, estarei gravando, tá bem, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, ok? E divulgue aí essa formação e acompanhe. Deus abençoe a todos, um grande abraço, Shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.